Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Dízimo não é obrigação cristã, parte 2 de 8. Estudo sobre o dízimo religioso antes da lei de Moisés. No Gênesis havia um princípio geral, que o homem era o seu próprio sacerdote de sua esposa e filhos. Em Gênesis 4, de 2 a 4, e em outras passagens, como, entre aspas, o quase sacrifício de Isaque, os homens por si mesmos separavam e sacrificavam a Deus a sua oferta, queimando-as com fogo para que a fumaça subisse ao céu. Vejamos. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Neste período, antes da lei de Moisés, o dízimo para Deus ocorreu em apenas 2 ocasiões. Abrão, antes de tornar-se Abraão, entregou os dízimos dos despojos de uma batalha a Melquisedeque. E Jacó fez uma promessa particular e condicionada a ser atendido para começar a entregar a Deus o dízimo no caso de sobreviver e de voltar para a casa de seu pai, quando estava em risco de vida e sozinho no deserto. Abrão entregou dízimos a Melquisedeque. Para que você seja fundamentado na Bíblia, leia Gênesis, capítulos 13 e 14 inteiros. Na época de Sodoma e Gomorra, Ló morava na região. Era sobrinho de Abrão, antes de ter o nome mudado para Abrão. Quedorlaomer, rei de Elão, e seus aliados lutaram contra os reis de Sodoma e Gomorra. Venceram a batalha, levaram pessoas para escravizar, inclusive Ló e sua família. Também levaram objetos, alimentos e animais. Ao saber disso, Abrão juntou suas forças com outras famílias, perseguiu Quedorlaomer e seus aliados, lutou contra eles e venceu, libertando seu sobrinho Ló. Com isto, Abrão obteve direito de posse sobre tudo o que resgatou, sobre as pessoas como escravos, sobre os objetos, sobre os alimentos e animais. Os habitantes de Sodoma que resgatou foram todos libertados. Abrão não tomou ninguém como escravo. Mas, quanto aos bens e animais de Sodoma, Deus colocou no coração de Abrão para que ele não ficasse com nada originado daquele antro de impiedade. Mas, se Abrão simplesmente devolvesse tudo ao rei de Sodoma, o nome que seria glorificado neste caso seria o do próprio Abrão. Então Deus providenciou uma presença especial. Melquisedeque, descrito como rei e sacerdote do Deus Altíssimo, vem ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho para abençoá-lo. Abraão imediatamente reconheceu que isto era providência para glorificar o nome de Deus e entregou os dízimos dos bens e animais para Melquisedeque, a fim de manifestar publicamente sua gratidão a Deus Altíssimo pela vitória. Naquela época, as vitórias militares eram atribuídas unicamente aos deuses. Abrão fez questão de deixar bem claro a todos que o Deus da sua vitória foi o Deus Altíssimo. Após dizimar os despojos da batalha para o sacerdote Melquisedeque, Abrão deu a parte que cabia aos seus aliados e devolveu todo o resto ao rei de Sodoma. Abrão dizimou e não ficou com nada, para que este rei de Sodoma não dissesse que enriqueceu a Abrão. Atente que Abrão não dizimou o que era de sua propriedade previamente, mas dizimou os despojos da guerra que originalmente eram de Sodoma, cidade que posteriormente foi destruída pela grandeza da sua maldade.
Atenção, em nenhum momento é relatado que Abrão tinha a obrigação, e muito menos o hábito de dizimar. Na Bíblia, Abrão dizimou para Melquisedeque apenas uma vez, com característica plena de oferta voluntária, no caso, 10%. E o que entregou nem era originalmente seu, mas do que foi resgatado para ser devolvido para Sodoma. Então, qual a importância do dízimo de Abrão? Considerando que o dízimo de Abrão foi uma oferta voluntária e um evento biblicamente único, tudo aconteceu para que Deus fosse glorificado pela vitória e Melquisedeque entrasse para a história bíblica, sendo totalmente necessária e coerente a origem desconhecida deste rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão é patriarca da fé para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas, ao referenciar Melquisedeque, ao entregar sua oferta de 10% dos despojos e ao receber a bênção de Melquisedeque, Gênesis 14, 19, o patriarca Abraão mostrou a superioridade de Melquisedeque. Leia Hebreus 6:20 até o final do capítulo 7. Vejamos Hebreus 7, 3, 4 e 7. Falando sobre Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. A seguir, o autor de Hebreus faz uma ligação entre Melquisedeque e Jesus Cristo, para comprovar a legitimidade de Jesus Cristo como sacerdote do Deus Altíssimo, mesmo que Jesus seja da tribo de Judá e não da tribo de Levi, da onde saíam os sacerdotes. Hebreus 7, 15, 17 e 22. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E ainda Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Concluindo, a finalidade do autor de Hebreus em citar Melquisedeque, Abrão e sua oferta na forma de dízimo dos despojos foi defender a consistência do sacerdócio de Jesus Cristo, que legalmente não descende da tribo de Levi. Este texto de Hebreus não pode ser usado como argumento de que a oferta de Abrão para Melquisedeque, na forma de dízimo, seja distorcida em uma tradição de obrigação para os cristãos dizimarem para as suas denominações religiosas. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos ver a história do dízimo de Jacó, para concluirmos o estudo do dízimo antes da lei de Moisés. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.